Bem-vindos, aqui é para terminar o dia do desporto e da saúde. Estamos à conversa com o Dr. Francisco Amaral e a doutora Isa. O nosso tema é assim um bocado genérico, mas porque vamos falar sobre hábitos e estilos de vida saudável, mas vou-vos dar primeiro a palavra para que vocês tragam um assunto que acham que seja pertinente começarmos e depois vamos então seguir mais ou menos aqui o guião de perguntas que temos para vocês hoje. Dr. Francisco Amaral. Eu acho que eu gostava de enaltecer esta iniciativa. Aliás, é importante que as pessoas vivam mais anos, a ver a família, a ver os amigos, que tenham mais saúde. É importante que haja mais qualidade de vida e que, no fundo, que as pessoas sejam mais felizes. E é para isso que estamos aqui. Para ensinar a ter mais saúde, a ter mais qualidade de vida e penso que eu e a doutora Isa vamos tentar explicar como é que se deve ter mais saúde e mais qualidade de vida e viver mais anos. Que eu acho que esse é o objetivo de todos nós, quer dizer, não é só o meu, não da doutora Isa, acho que todos nós devemos estar informados para ter mais saúde, para viver mais anos na companhia dos filhos, dos pais, dos avós e dos amigos. Eu acho que ninguém quer morrer mais cedo, acho eu. Todos querem viver mais anos. E é para isso que estamos aqui hoje. Claro que há estilos de vida que dão saúde. Eu penso que é isso que vamos falar aqui hoje. Pois, mais anos com qualidade. Portanto, a importância de aumentarmos a longevidade tem a ver com a qualidade de vida. Porque ter má qualidade de vida, mais anos com má qualidade de vida, penso que ninguém gostaria de ter. Por isso é tão importante falar numa vida saudável, em arranjar estratégias para termos uma vida saudável de forma a termos uma velhice, uma quantidade de anos, com qualidade. Portanto, podermos cá estar com a nossa cabecinha boa, com o nosso físico bom, para podermos ter netos, bisnetos e sei lá que mais, com qualidade, sem estarmos dependentes de outras pessoas, por motivos vários, tudo depende, também depende da doença, mas o ideal é a prevenção, prevenirmos a doença antes que ela chegue. Claro que as doenças acontecem e aparecem com a idade, porque à medida que nós temos mais longevidade, tudo se vai desgastando, não é só a pele que envelhece, os nossos ossos envelhecem, o nosso coração envelhece, tudo envelhece, mas pode envelhecer com alguma qualidade. E é isso que nós pretendemos, daí este debate hoje. A doutora Isa falou no que é importante, é prevenir a doença. Repara, vocês sabem que eu estou numa luta contra o tabagismo e, de facto, há que prevenir e repara, e temos o exercício físico, e temos várias armas que devemos adotar, que devemos jogar a mão, porque no fundo há que prevenir a doença e temos que canalizar as nossas atenções para a prevenção. Esta é a chave. Eu ia só fazer aqui uma pergunta antes de falarmos do tópico do tabagismo e da ansiedade, sobretudo consigo. Gostava de perguntar, porque agora a longevidade de vida é muito maior, mas e a qualidade? Como é que vocês comparam a qualidade de vida? Vai depender muito dos hábitos de vida das pessoas, porque há pessoas com 80 anos e com 90 que têm uma saúde, entre aspas, uma saúde saudável, chamemos-lhe assim, desculpem o pleonasmo, e há pessoas com 80 anos que estão completamente acabadas, portanto são sedentárias, não saem do sofá, são obesas, têm diabetes. Porquê? Porque tiveram um estilo de vida que levou a isso. Porque as nossas escolhas é que nos levam a determinado caminho. Nós escolhemos o nosso caminho. Se nós tivermos escolhas saudáveis, provavelmente vamos ter uma vida muito mais saudável. Por isso há pessoas com determinada idade em determinada forma e outras, exatamente da mesma idade, completamente diferentes. Porque escolheram caminhos diferentes. É a escolha. E a decisão é sempre nossa. Nós é que temos esse... O poder da decisão é nosso, o poder da escolha. O que é que nós queremos para nós? Que vida queremos para nós? E quando nós percebemos qual é a vida que queremos para nós, encontramos o caminho. Olha, eu vou-te responder à tua pergunta com
com uma imagem que vais perceber. Se olhares para uma senhora de 60 anos que fuma e uma que não fuma, a que fuma tem um aspecto mais velha, tem mais rugas, tem um aspecto se ela tiver 60 anos, tem aspecto de 70. E a que não fuma tem aspecto de 60 anos ou de 50. Tem a pele macilenta. Isto diz tudo já. Isto. Então vamos dar aqui 3 conselhos do que seria um estilo de vida saudável. Já falámos do tabagismo, podemos excluir ou não, se quiserem dar outros 3. Exercício físico. Havia alguém que perguntou exercício físico ligeiro ou mais agressivo. Também tem a ver com a idade. Uma pessoa de 60, 70 anos não vai fazer um exercício físico com muito esforço. Faz umas caminhadas. Agora, os jovens podem bem fazer exercício físico violento até. Eu acho que há vários pilares para uma vida saudável. Portanto, a gestão do stress, que é fundamental. Uma alimentação saudável, o exercício físico, a hidratação e o sono. São 5 pilares fundamentais para uma vida saudável. Porque todos eles são cumulativos. E muitas vezes, quando a pessoa enceta por um caminho de uma alimentação saudável, acaba por levar tudo o resto atrás, porque depois quer fazer exercício físico para se sentir melhor, sabe que a hidratação é fundamental, sabe que o sono é que nos regenera para estarmos preparados para o dia seguinte. E por isso, e claro, não fumar, evitar as bebidas alcoólicas, QB, beber QB, etc. Tudo isso que toda a gente sabe, evitar os doces, mas isso está dentro da alimentação saudável e dos hábitos de vida saudáveis. Portanto, eu acho que estes 5 pilares são fundamentais para que a pessoa consiga ter uma longevidade com qualidade de vida. Eu realçava a importância do stress. O stress mata. O stress é um fator de risco importantíssimo e que muitas vezes a gente liga pouco. Mas o stress é de uma importância extrema. O stress até provoca o cancro, imagina. Há cancros de origem do stress. Para já não falar, é o fator de risco para as doenças cardiocérebrovasculares, os infartos, os AVCs. Isto está tudo interligado, pois o stress tem a ver com a hipertensão, também é um fator de risco importante. Os diabetes também têm a ver com o stress. O stress é um fator de risco que ninguém liga, mas tem uma importância extrema. Vamos falar sobre isso, doutora Isa. Quem a segue e quem a conhece sabe que é o seu tema. E já agora ia só dizer que ontem, à conversa com uma pessoa dos seus 50 anos, penso, disse-nos que tinha sentido pela primeira vez, ou nessa altura, penso eu que ela tinha por volta de 50 anos, tinha sentido pela primeira vez ansiedade e que nem sabia o que era isso, achava que ia morrer com o que estava a sentir, que é um tema que se calhar também ainda não é muito falado, portanto, se puder. Sim. Outro dia na televisão vi uma notícia em que 40% das pessoas sofrem de ansiedade. E com o Covid a ansiedade aumentou substancialmente. O que é que se passa na ansiedade? O corpo está sempre em alerta, ou seja, nós sabemos que... como é que vos vou explicar? A ansiedade traz-nos um corpo sempre em alerta, ou seja, em stress. Porquê? Porque nós consideramos que é um perigo, o nosso funcionamento considera um perigo tudo aquilo que hoje não é perigo. Antigamente os nossos centrais tinham que estar alerta, porquê? Porque iam à caça, iam caçar e se vissem um leão tinham que fugir. Como é que o corpo responde? Através do sistema de alarme. E que sistema de alarme é esse? É um sistema que liberta cortisol, que é a hormona do stress, que faz com que o corpo se prepare para fugir ou lutar. Hoje não temos leões, mas temos deadlines, temos stress no trabalho, temos stress com a família, temos conflitos familiares. E o que é que a mente percebe? Que nós estamos sempre em stress, sempre perante uma ameaça. E se o cortisol for constantemente mantido no organismo, vai provocar doenças como aquelas que o Dr. Amaral estava a dizer, porque
A nível normal, o cortisol é benéfico para o organismo. Num nível elevado, mais a libertação da adrenalina, vai provocar um estado de ansiedade crónico, de stress crónico, que vai levar a determinadas doenças. Porque depois a ansiedade vai levar a muita coisa. Vai levar à fome emocional, ou a deixar de comer, por exemplo, a ter comportamentos de risco. Portanto, há uma série de fatores que vêm na consequência ou na sequência da ansiedade. Portanto, é muito importante atuar no stress, ou seja, no chamado corpo alerta ou corpo em sobrevivência, que está sempre preparado para o perigo. E um corpo preparado para o perigo é aquele corpo que está sob o efeito do cortisol e que não descansa, não para. Portanto, se nós não fizermos, por exemplo, pausas durante o nosso trabalho, se não fizermos caminhadas, se não fizermos exercício físico para libertar endorfinas, para melhorar todo este stress que está acumulado, nós vamos com certeza ter doenças. Se não tivermos uma higiene de sono, por exemplo, o sono regula a libertação hormonal. Se nós tivermos uma má qualidade de sono, o cortisol não baixa e lá vai provocar tudo aquilo, inclusivamente as doenças cardiovasculares que o doutor Amaral estava a falar. Vai levar a mais cortisol, mais ansiedade, mais depressão. E ainda pode levar ao cancro, como disse o doutor Amaral. Porquê? Porque as células non-killer, que são células que abrandam, que são reativadas constantemente no sono, são ativadas, o que significa desativadas, o que significa que não operam nas células cancerígenas, portanto, adormecem. Ou seja, não temos as células ativas, as non-killer, podendo levar ao cancro. Por isso é que se fala que este estado de ansiedade as emoções podem levar a doenças cardiovasculares, ao cancro, à obesidade. No sono, por exemplo, o sono também regula uma hormona que é a grelina e a leptina. Que hormonas são essas? São essas que controlam o apetite. Pode levar à obesidade. O facto de não estarem a funcionar como deve ser. Por isso é tão importante o sono, que é outra das coisas a que as pessoas não ligam habitualmente, acham que deitar tarde, não dormir em condições não há problema nenhum, e depois a ansiedade leva também aos despertares noturnos, a sonos interrompidos durante a noite, a dificuldade em adormecer, em acordar mais cedo, portanto, a uma desregulação que vai desregular todo o sistema. Portanto, tudo isto está ligado, tudo isto está interligado. Para complementar o que a doutora Isa disse, quando estamos em baixo psicologicamente, ou estressados, o nosso sistema imunitário também vai abaixo. Repara, nós estamos diariamente a fabricar células cancerígenas, porque o nosso sistema imunitário funciona bem, as células vão fagocitar essas células. Se estivermos deprimidos, se estivermos estressados, se o nosso sistema imunitário está em baixo, e as células cancerígenas desenvolvem-se. Portanto, isto tudo também para dizer que não há doenças orgânicas e doenças psicológicas. Isto é tudo um sistema... aliás, cada vez se descobre mais que as doenças são psicossomáticas. Há uma interligação muito estreita entre o psico e o físico. E tal como a doutora Isa estava a dizer, não há uma separação. Desculpe interromper. Imagina um alarme numa casa. Se o alarme estiver ligado, vai precisar de muita energia. O que é que vai desligar a seguir? É o nosso sistema imunitário. Portanto, tem que desligar alguma coisa e o nosso sistema imunitário começa a diminuir a sua atividade, levando exatamente ao que disse o Dr. Amaral. É por causa da energia que vai gastar um sistema que está sempre em alerta, sempre. O quadro não ir abaixo, não é? O quadro não ir abaixo, tem que desligar alguma coisa. Ok. Estamos a falar aqui muito de saúde mental, também é um dos pilares que estava a falar há pouco. Talvez o stress também seja uma das causas que leva as pessoas a fumar. Não sei, com tantos casos de pessoas que já ajudou. Geralmente começa a fumar aos 13, 14 anos. Porque queremos ser adultos, queremos ser bons, queremos ter uma namorada que goste de nós. E começa-se a fumar aí, aos 13, 14 anos. E depois ficamos agarrados à nicotina. Isto é uma toxicodependência.
tal como aos agrados à cocaína e à heroína. Isto é uma toxicodependência. E o que é mais grave é que as toxicodependências são doenças que não têm cura, é uma doença para a vida toda. A pessoa deixa de fumar hoje, mas se daqui a 1 ano, a 5 anos, a 10 anos, puser um cigarro na boca, um único cigarro, volta tudo ao mesmo. O tabaco, isto é uma toxicodependência. E há muita gente que não se apercebeu disto. Há uma pergunta que eu faço na minha consulta, é: porquê é que fuma? E a resposta é: porque gosto, porque me sabe bem, porque me sinto bem. E se ele disser que é toxicodependente? Não tinha pensado nisso. Se calhar. Pois é. A senhora ou o senhor fuma um cigarro e sente-se bem. Passado 1 hora, começa a ficar ansioso, é o organismo a pedir nicotina. Fuma outro e sente-se bem. Passado 1 hora, a mesma coisa. Isto é uma toxicodependência. É capaz de ter razão, sim. É capaz de ter. E aqui começa a nossa consulta. Assusta. A minha primeira consulta assusta. Mas é para assustar mesmo. Porque é a verdade, é a realidade. E onde é que está o sucesso das suas consultas? Olha, é nisto que estamos a falar. Pôr as cartas em cima da mesa, explicar tudo o que se passa. O tabaco mata mesmo. A pessoa vive menos de 15 anos à vontade. É raro um fumador chegar aos 80 anos. É raro chegar aos 80 anos. Além de ter uma péssima qualidade de vida. O tabaco não provoca só o cancro do pulmão, provoca vários cancros. Boca, garganta, esófago, estômago, intestino, útero, bexiga. Se for à internet ver o principal causador de cancro da bexiga, a bexiga, que é um órgão que fica distante da boca, é o tabaco. 1/3 de todos os cancros do mundo são provocados pelo tabaco. 9 de cada 10 cancros do pulmão são provocados pelo tabaco. O cancro do pulmão é o que mais mata em Portugal e no mundo. Isto são razões muito fortes. Repara, eu há poucos dias dizia isto. Eu, quando vou a um funeral de homem na faixa etária dos 50, 60, 70, eu pergunto à família: ele fumava? É quase matemático. É quase matemático. Porque o tabaco também está por trás das doenças cardiovasculares, os tais AVCs, os tais infartos. O tabaco também está aí. Está por trás disso tudo. O tabaco provoca uma má qualidade de vida. A pessoa não tem cheiros, não tem sabores, pele envelhecida, dentes amarelos, mau hálito, uma série de complicações derivadas. Osteoporose. A pessoa nem sequer imagina que tem osteoporose. É provocado pelo tabaco. De maneira que é importante explicar isto tudo. Cartinhas em cima da mesa, escolha. Repara, as pessoas, quando o fumador geralmente não acredita que é possível deixar de fumar. Já tentei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e não consigo. As redes sociais não é só para a cosquice. As redes sociais têm um aspecto positivíssimo, neste caso particular. Quando um fumador vê um ex-fumador e diz: olha, deixa de fumar há 1 mês, sinto bastante melhor, foi fácil, fui ali àquele senhor, foi fácil e tal. E ele começa a ver: mas aquele conseguiu, o outro conseguiu, porque é que eu não hei de conseguir? Sempre que algum ex-fumador faz uma publicação no Facebook, no dia a seguir aparecem 3 ou 4 fumadores a querer deixar de fumar. Que de facto começam a acreditar que é possível. Que é possível. Este tem sido as redes sociais. Vou-te contar uma história que se passou há pouco tempo. O pneumologista mais famoso na nossa praça, à conta da pandemia do Covid, foi o nosso colega Filipe Feroz. Eu assisti há poucos dias a uma palestra dele. Ele dizia assim: há um movimento anti-vacinas nas redes sociais que tem uma força extrema. Aliás, toda a gente acha que as vacinas fazem mal, têm efeitos secundários muito chatos, mas isto está divulgado na opinião pública. E o Filipe Feroz dizia assim: nós médicos temos que ir para as redes sociais para contradizer isto. Nós médicos
temos que ir para as redes sociais. Estes movimentos têm muita força, movimentos anti-vacinas. E eu depois tive-lhe a contar isto que se passou também no Facebook. Eu fiz uma publicação a sensibilizar à vacinação da gripe e da pneumonia e tal. E houve um comentário de uma senhora até aqui de altura, que eu não vou dizer o nome, dizer contra a vacina. A senhora teve muito mais likes do que eu. Muitos mais likes do que eu. Isto quer dizer tudo. Portanto, os médicos têm que ir para as redes sociais. Eu disse isto nas jornadas de pneumologia agora há poucos dias. As redes sociais. O estilo de vida saudável também pode ser uma influência, algo a seguir. É isso que está a dizer com as redes sociais. E já agora, antes de passar para outro tema, como não vai ficar só aqui esta conversa, se alguém o tiver a ouvir e quiser procurá-lo, como é que deve fazer para uma sessão para deixar de fumar? Agora vou-te contar. Muitas consultas são marcadas através do Messenger. As pessoas metem-se comigo e pronto, e olha, vai amanhã, vai depois. Porque repara, essa é mais outra. Aliás, há vários fatores que levam ao sucesso do programa de combate ao tabagismo do município de Alcotim, de Castro Marim. Um deles é a disponibilidade imediata e permanente. Repara, o busilis da questão é a decisão de deixar de fumar. A decisão. E muitas vezes a pessoa leva anos a tomar uma decisão. Vai pensando naquilo, um dia, e há aquele dia, agora é que é. E essa pessoa, esse fumador, tem que ter ajuda naquela altura. Repara, se for ao centro de saúde, marcam para daqui a uns 3 ou 4 meses. Ele sabe lá, ele se daqui a 3 ou 4 meses ainda está com aquelas ganas de deixar de fumar. Portanto, é importante agarrar a pessoa na altura da decisão. Esse é um fator de êxito do programa. Outro fator de êxito é, aqui em Castro Marim, ninguém paga nada. A gratuitidade da consulta e dos medicamentos. Repara, porque, como qualquer toxicodependente, e penso que a Isa já se percebeu disto, os fumadores não se queixam de que pagam X pelo tabaco. Alguns gastam 300 euros por mês, outros 450 euros por mês, mas ninguém se queixa disso, porque para o toxicodependente há sempre dinheiro para comprar aquela porcaria. Portanto, eles não se queixam disso. Agora, às vezes, até para comprar a porcaria do medicamento, que até não é muito caro, aí já tem alguma dificuldade em arranjar dinheiro. É? E daí a importância da Câmara de Castro Marim pagar a medicação. Esse é outro fator de êxito. E outro fator de êxito também são os outdoors espalhados pelas estradas e as redes sociais. Uma das fumadoras que foi ter comigo há pouco tempo dizia-me assim: olha, eu vou levar a minha filha à escola, ela passa por aquele outdoor, mãe, quando é que deixas de fumar? E eu vim cá só para ela não me chatear mais. Repara, uma coisa importantíssima, são os filhos e netos a pedir aos pais e aos avós para deixarem de fumar. Geralmente, os pais e os avós são sensíveis a isso. É isso. Geralmente, não são sensíveis a mais nada. Não vale a pena a gente dizer ao fumador: não fumo. Isso é como quem bebe um copinho de água. Mas se for um neto, se for o filho, a conversa é outra. E já dezenas, centenas de pessoas foram à minha consulta porque o neto pediu. Importante. Há muito aquela questão das famílias, dos pais, sobretudo, dizerem que faziam tudo pelos filhos e, nesse sentido, sabem que até morriam por eles, mas serem saudáveis, se calhar, não é a prioridade. Serem saudáveis por eles não lhes passa pela cabeça. Pois, mas convém esclarecer. Exato. E a passar aqui para outro assunto, que também é um projeto de imenso sucesso, e estão aqui, corrijam-me se estiver errada, o fundador do projeto e a pessoa mais interveniente no mesmo. Estou a falar da Unidade Móvel de Saúde. Para quem não sabe, é uma carrinha que se calhar vocês explicam melhor que eu, doutora Isa. Sim, o objetivo da Unidade Móvel de Saúde é chegar às pessoas que têm isolamento geográfico, portanto estão mais distantes,
isolamento social, porque acabam por estar distantes também do núcleo central, que têm mobilidade reduzida, são idosas e que precisam de uma presença, fundamentalmente. É a presença que conta, porque nós não nos substituímos ao centro de saúde. Eu começo por dizer que isto foi um projeto do Dr. Amaral em Alcotim, que depois foi replicado em Castro Marim. Face ao êxito que já tinha em Alcotim e que depois continua em Castro Marim. Portanto, as pessoas sentirem a presença, sentirem o apoio, sentirem que não estão sozinhas, que está lá alguém, que está um médico, que as vai ouvir fundamentalmente. Porque muitas vezes no centro de saúde não há tempo para ouvir as pessoas. As consultas são curtas, não se percebe o que é que está por trás daquilo que as pessoas estão a dizer. E às vezes as pessoas têm outras necessidades que não propriamente a doença atual, que não é propriamente aquilo que procuram ser ouvidas dos seus problemas. Claro que não é possível num centro, numa unidade de saúde familiar, dar o tempo necessário àquilo que as pessoas desejam. E é isso que nós temos, nós damos tempo às pessoas para as ouvir e perceber quais são as dificuldades, o que é que elas precisam em todos os contextos, não só a nível de saúde. Eu, por exemplo, fiz um questionário em que perguntava às pessoas o que é que achavam em relação a tudo aquilo que a Câmara lhes dava, o transporte, etc. E as pessoas estavam extremamente satisfeitas e quando eu perguntava a opinião e o que é que precisariam mais, precisavam de mais alguma coisa? Eles não adicionaram mais nada às perguntas que eu fazia. E faço geralmente estas perguntas. Não é só a saúde física que interessa, é a saúde física, a saúde mental e as circunstâncias que rodeiam as pessoas. Isso é importantíssimo que nós saibamos lidar com tudo isso para dar apoio às pessoas, porque é isso que elas pedem, é a presença. Agora estavam a lembrar, vocês imaginam o tempo que o médico, numa consulta no centro de saúde ou num hospital, leva a olhar para um ecrã ou para um teclado? A percentagem de tempo de uma consulta que o médico leva a olhar para um ecrã. Imaginam qual é? 75% do tempo de uma consulta médica é o médico olhar para um ecrã e para um teclado. Isto não faz sentido nenhum. Isto é um absurdo. O médico tem que olhar olhos nos olhos do doente. Esta também é uma das razões desta unidade móvel de saúde. Agora, o que está por trás, também, aliás, eu criei a primeira unidade móvel de saúde em 95, em Alcotim. Porquê? As pessoas morrem de quê? Morrem de acidentes cardiocerebrovasculares, os tais AVCs, os tais infartos. E o que é que está por trás daquilo? Está precisamente a hipertensão, os diabetes e o colesterol. Se nós arranjarmos maneira de diagnosticar e de controlar esses fatores de risco, nós estamos a diminuir muito a morbimortalidade nas pessoas. Isso é inquestionável. Vou-te contar de 2 fatores importantes que a ISA faz, que é pôr ordem na sacada dos medicamentos que qualquer velhote tem em sua casa. Qualquer velhote em casa tem uma sacada de medicamentos, alguns e tomam medicamentos repetidos, é o mesmo princípio ativo, mas é verde, é azul, é não sei. Por ordem, isto é um trabalho enorme e de uma importância extrema que a ISA faz. Outro fator, não sei se vocês têm ideia, uma das principais causas de morte indireta no país e no mundo é a fratura do colo do fémur. Ir à casa, como a Isa vai, para ver o que é que pode provocar uma queda, que vai dar origem a uma fratura do colo do fémur, isto é de uma importância extrema. É o tapete que está mal posto, é o corredor que está mal iluminado, é isto. Há vários fatores que levam à queda. Isto que a Isa faz é de uma importância extrema. E depois é a amizade, é o companheirismo que se cria ali, que não tem valor, que a Isa é quase a mãezinha daquela gente toda e pronto, isso tem um valor que não se paga. Pois é evidente que eu não falei na parte médica que falou o Dr. Amaral, que é a hipertensão, a diabetes, ver se está controlado e todos aqueles conselhos que nós damos, o sol, a hidratação, explicar que na altura do verão a tensão desce mais, que as pessoas têm que estar mais controladas, têm que beber mais água, que horas não devem estar ao sol. Aliás, tem chapéus da Câmara e protetor solar, que devem usar o protetor solar. Tudo isso é explicado
de forma a que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. Perceber se as pessoas ainda vão à horta, a atividade que fazem, se estão sozinhas, se não estão sozinhas, se vão à hora de calor, se não vão. Portanto, tudo isso é importante saber e falar às pessoas. Portanto, para além do despiste da hipertensão, do rastreio da diabetes, mas habitualmente essas pessoas já estão, a grande maioria, diagnosticadas e nós só vamos fazer o controle e falar, mais uma vez, na importância da alimentação, etc. Ninguém vai mudar uma alimentação de uma pessoa idosa, mas pode dar algumas dicas, chamemos-lhe assim, que possam melhorar realmente a sua alimentação. Portanto, há toda uma série de fatores que estão ligados à saúde, direta e indiretamente, que são tratados ali na Unidade Móvel de Saúde. Isa, deixa-me dizer-te aqui uma coisa. Portanto, nós fazemos campanhas de vacinação em massa contra a gripe, que essa é feita anualmente, e agora fizemos uma recente contra a pneumonia. Descobriu-se que há uma vacina nova que dá imunidade para o resto da vida. E a pneumonia é uma das causas de morte importantes. Mas só para tu veres o que se passou, eu vou-te contar esta. Aliás, nós vacinamos mais de 1000 pessoas. Eu vou às quintas-feiras ao Hospital de Faro visitar os doentes, e visitei à vontade uma dezena de pneumonias. Eu perguntei, levou a vacina? Não, até porquê? Porque não me apeteceu, não quis, ouvi dizer que fazia mal, e não sabia. Repara, as 10 pessoas que eu visitei com pneumonia não tinham levado a vacina. São também derivada ao tal movimento anti-vacinas. As pessoas não estão sensibilizadas para levar as vacinas. Repara, e a pneumonia mata, A pneumonia mata. Aliás, eu acho que os governos ganhariam muito em vacinar em massa contra a pneumonia. Aliás, eu às vezes faço história há muito tempo e fui o primeiro município no país a vacinar contra a gripe em 95, só passado 7 ou 8 anos é que o governo começou a fazer. E com a pneumonia vai acontecer a mesma coisa. Eu não tenho qualquer dúvida que daqui a 3 ou 4 anos os governos vão vacinar as pessoas em massa contra a pneumonia. Mas até lá vão morrer uns milhares de pessoas com a pneumonia. E essa sensibilização que também se faz na Unidade Móvel de Saúde por causa das vacinas. Portanto, é uma sensibilização que se tem que fazer. Muitas pessoas iam com dúvidas em relação o meu filho disse para não fazer, então e porquê? Em que é que se baseia o seu filho para dizer, olha que isto tem estas vantagens, os benefícios são muito maiores do que qualquer outra coisa, portanto tem toda a vantagem em fazer, porque é uma vacinação única, vai estar protegida para o resto da vida, porque as pessoas morrem de pneumonia e as pessoas aderiam muito mais depois de se lhes explicar, de terem a noção de que realmente iam ter muitos benefícios se fizessem a vacinação da pneumonia. Foi uma vacinação em massa, portanto, da autoria, chamemos-lhe assim, do Dr. Francisco Amaral, Presidente da Câmara na altura. Repara, a autoria, eu não sou nenhum gênio, é ir aos congressos médicos, é estar atualizado, e aplicar o que eu aprendi, que eu aprendo nos congressos médicos, aplicar localmente. Pois eu já passava a receita às pessoas que vão à consulta, mas têm que pagar, não é? E as vacinas são caras, agora já têm com participação, porque durante uns anos as vacinas praticamente não tinham com participação nenhuma, agora têm, algumas vacinas não tinham com participação nenhuma, agora já têm. Tenho aqui também muitas das questões que aqui estão, vocês já as responderam por vocês próprios. Temos aqui ainda outro programa. Sei que foi ainda quando tu era presidente, mas não sei se aqui a questão, estou aqui assim um pouco na dúvida, que é o programa Cuida de Si, aqui de Castro Marim, que também tem muitas vertentes em que a população também beneficia para uma vida mais saudável. O cartão do idoso, por exemplo, é uma dessas características deste programa. Eu não sei se querem falar um pouco deste programa, mas queria só também dizer que parece que é assim tudo muito mal, tudo causa uma doença e estamos a falar de um estilo de vida saudável, então vamos também dar aqui um bocadinho de positividade e esperança sobre este assunto. Eu gostava de falar só de duas coisas importantes. Uma delas é o desporto e outra é a obesidade.
E eu recordo quando vim cá para Castro-Marim, o futebol estava reduzido a uma equipe de futebol semi-profissional. Jogavam 2 jogadores aqui de Castro-Marim, o resto eram tudo vedetas que se iam buscar a Vila Real, a Monte Gordo, a Tavira, e a Câmara era o único suporte financeiro da coisa. Eu chamei o Sr. António Pereira, na altura era o presidente do Castro Marinense. Sr. António Pereira, eu tive 2 experiências positivas em Alcotim, gostaria de replicar aqui. Uma delas era o futsal em Martilongo e a canoagem em Alcotim. O futsal, só para vocês verem, o futsal, o Sr. António Pereira, em 2 ou 3 anos, fez 10 escalões de futsal, 2 femininos e 8 masculinos, 150 jovens a praticar desporto. Normalmente éramos campeões do Algarve em 4 escalões. Isto é de uma importância extrema. O que esses 150 jovens estariam a fazer se não fosse o futsal? Se calhar estavam noutras mais vidas. Isto é aliás, se queres que eu te diga, não há nada melhor para combater as toxicodependências, o alcoolismo e o tabagismo, do que o desporto. Eu não encontro nada. Desporto. Aliás, eu em Alcotim fiz um centro náutico espetacular. E para mim dava-me prazer de ver 50 jovens em Alcotim a praticar canoagem no rio, e qualquer dos jovens de Alcotim tem um cabedalão à conta da canoagem, e à noite apetecia-lhes tudo, menos irem para os bares e para as discotecas, porque lhes apetecia a cama. E isto é de uma importância extrema. A obesidade. Nós, na Câmara de Castro Marim, fizemos um programa, e penso que faz parte do Cuida de Si. A obesidade mata. Aliás, também provoca o cancro, é um fator de risco para as doenças cardiovasculares. Agora, nós, na Câmara de Castro Marim, criámos um programa e que tem seguimento com psicóloga, com nutricionista, técnicos de desporto. Há que perder peso. Aliás, eu costumo dizer que nós somos uns alarves a comer. A gente come o dobro que devia comer e fazemos metade do exercício físico que a gente devia fazer. De maneira que a importância destes programas, deste Cuida de Si, é espetacular. Eu acho que também não podemos ser fundamentalistas. As pessoas a certa altura dizem assim, então eu agora de repente tenho que comer saudável, tenho que fazer exercício físico, tenho que deixar de fumar, tenho que não beber, tenho que me deitar a horas, tenho que beber 2 litros de água por dia. Eu não consigo fazer isto ao mesmo tempo, eu não consigo fazer isto tudo, eu estou sobrecarregada e não fazem nada. Portanto, o que é preciso? É começar com pequenos passinhos, começar devagarinho, começar por qualquer coisa. Não, por exemplo, não deixar de fumar, se está num programa deixar de fumar, não tentar fazer logo uma dieta ao mesmo tempo. Não fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, porque a taxa de sucesso vai diminuir substancialmente porque a pessoa desmotiva. Portanto, tem que estar focada numa coisa. E se está focada no deixar de fumar, e depois é o resto. Portanto, um passinho de cada vez. Não pensar que temos que fazer tudo ao mesmo tempo. Isto é como uma pizza. Vamos dividi-la em várias fatias e vamos comendo uma de cada vez, porque nós não conseguimos comer a pizza toda ao mesmo tempo. Portanto, tem que ser devagarinho, passo a passo. E as pessoas acreditarem no progresso e acreditarem no processo. Portanto, isto vai resultar. Eu não preciso de fazer muito uma vez por semana, eu preciso de fazer pouco todos os dias. E é assim que se consegue adquirir o hábito e chegar ao objetivo que a pessoa determina. Sabendo, mais uma vez, repito aquilo que já tinha dito, primeiro saber o que é que eu quero para mim, qual é a vida que eu quero ter, eu estou ou não, com as minhas atitudes, com as minhas decisões, a aproximar-me da vida que eu quero ter. Porque é diferente eu dizer assim, eu quero perder X quilos, ou eu dizer, eu quero ter uma vida saudável. Porque a motivação é outra. Eu quero perder os 6 quilos, toda a gente sabe, no primeiro dia eu não como tal, faço a dieta. No segundo dia digo, é só hoje. No terceiro dia digo, para a semana começo. Toda a gente sabe que isto acontece. Agora, se nós tivermos uma motivação diferente e dissermos, eu quero ser saudável, portanto, eu tenho que agir, o que é que eu preciso de fazer? E começar, por exemplo, por tirar o açúcar. Se como muitos doces, se como todos os dias doces, esta semana vou diminuir um bocadinho. E aos poucos a pessoa vai adquirindo o hábito.
o hábito que vai levar a uma vida mais saudável. Não querer comer uma pizza inteira, comer uma fatiazinha fininha de cada vez. Está bem? Isa, A pizza não se come. Isa, É para comer, não é exemplo. Isa, eu não sou fundamentalista, mas, aliás, acho que ao fim de semana a gente pode roer a corda. Beber uns copos ao fim de semana, pá. Comer bem ao fim de semana. Pronto. Agora, repara, mas isto não se aplica ao tabagismo. Não, isso não. Fumar pouco é uma coisa que não existe. Não, isso não. No tabagismo, não. Não, isto não se aplica ao tabagismo. O tabagismo não é, eu digo, hoje fumo menos um cigarro e amanhã já estou a fumar mais 2. Não. Eu já fui fumadora durante muito pouco tempo. Eu comecei a fumar tarde e acabei cedo. Porque fumei, realmente comecei a fumar tarde, mas não conseguia deixar de fumar. Não conseguia mesmo. E eu dizia, hoje não fumo. Ou fumo pouco. E fumava meia dúzia de cigarros. No dia seguinte já tinha que fumar mais porque me fazia falta o tabaco do dia anterior. E eu deixei de fumar quando engravidei e sabia, e embora me apetecesse ao fim dos 3 meses fumar, eu disse, no dia em que eu pegar num cigarro eu volto a fumar. E nunca mais peguei no cigarro. Porque se eu pegasse eu tinha a certeza que ia voltar a fumar. Portanto, isto é uma decisão que a pessoa tem que tomar. E com o tabagismo, como diz o Dr. Amaral, não se pode fazer isso, porque eu tenho experiência própria. No dia seguinte era o dobro. Epá, fumei, é só mais um. Já temos ali a indicação que o nosso podcast está a chegar ao final. Então, só uma nota conclusiva de cada um, se quiserem, e depois vou só perguntar se há alguma questão para... Pá, se queres que eu diga, isto que se passou aqui e que vai ser transmitido através das redes sociais é de uma importância extrema. A iliteracia na área da saúde é muito grande. Da importância que há de informar, de esclarecer, de pôr as cartas na mesa. A opção é de cada um. Isto que... sabe, muitas vezes as pessoas têm que fazer opções. Ou quer ter qualidade de vida ou não quer ter. Ou quer morrer já ou quer morrer mais tarde. São opções. A pessoa é livre de escolher. Mas tem que estar esclarecida, tem que estar informada. E é para isso que estamos aqui. Portanto, isto que está aqui, que está a decorrer, ou que está no fim, é de uma importância extrema. E pode ser repetido, pode e deve ser repetida. E eu estou disponível. E penso que a Isa também está. Também estou. Doutora Isa? Eu acho que nós temos que saber exatamente aquilo que queremos para tomar as decisões acertadas para aquilo que nós queremos. Porque se eu quiser fumar, a decisão é minha e eu vou ter as consequências daquilo que faço. Porque o resultado da nossa vida é o resultado das nossas decisões. Aquilo que nós decidimos sobre nós é o resultado que nós vamos ter na nossa vida. Se nós queremos fumar, ok, teremos a consequência eventualmente de ter um cancro do pulmão, de ter uma doença cardiovascular. Se eu quero comer muitos doces e não me importa se sou obeso ou não, se isso não me preocupa, é uma decisão que tomo. Portanto, a decisão está nas nossas mãos. Nós temos essa capacidade de decidir, não podemos controlar nada, a não ser os nossos comportamentos e aquilo que nós queremos para a nossa vida, porque está tudo certo. Se a pessoa quiser fumar, é com ela. Portanto, ela tem o direito de escolher aquilo que quer para a sua vida. Desde que depois o tabaco não influencie os outros que estão à sua volta, que fumo sozinha, ali longe, não é? Portanto, a decisão, nós termos consciência daquilo que queremos para nós, daquilo que realmente queremos, leva-nos ao caminho com a ação, é evidente. Temos que ter uma intenção, nós temos que pôr sempre uma intenção naquilo que fazemos. Se eu tiver a intenção de que para a minha saúde é bom fazer exercício físico, se eu puser uma intenção, eu motivo-me para fazer. Portanto, a intenção é fundamental, saber exatamente o que é que eu quero e para que é que eu quero. Quero, porque vou ter resultados, sei que no fim vou ter aqueles resultados e se é isso que eu pretendo, então eu tenho que agir com intenção. Não sei se me fiz explicar. Perfeitamente. Caso haja alguma dúvida, gostava que fizessem algumas perguntas, vou só passar o microfone, se não houver nenhum... um voluntário. Ia escolher a força. Boa tarde a todos, desde já... saudar pela iniciativa, saudar a associação, não só por a iniciativa agora do podcast, mas também pelo Dia do Desporto e da Saúde, a segunda edição que tem. Acho que têm que ter incentivo para continuar.
e é extremamente importante este tipo de iniciativas. Depois queria fazer uma questão ao Dr. Amaral. Eu penso que provavelmente ele devia ter ali nas suas cábulas, mas como não as seguiu, mas queria-lhe perguntar, queria que ele explicasse um pouquinho a forma como vê o que são os serões de acordeão e como os relaciona com toda esta problemática que temos estado aqui a debater, quer seja nos hábitos de vida saudável para uma faixa etária diferente. É uma boa pergunta. E as pessoas que bailam no serão de acordeão não se apercebem dos quilómetros que andam. Isto é de uma importância extrema. Pessoas andam quilómetros num baile de acordeão. Isto é exercício físico. Depois, não conheço nenhum antidepressivo melhor. Mas não conheço. Para já não falar para combater as artroses, não há nada melhor do que um baile de acordeão. O equilíbrio é uma importância extrema. E depois, não sei se tiver em linha de conta, o que é ter saúde? Saúde é um bem-estar físico, psicológico e social. Pá, num baile de acordeão está tudo aí. É físico, é psicológico e é social. Pá, não encontro nada melhor do que um baile de acordeão. Muito boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos, aqueles que aqui estão. Esta é a segunda edição deste Dia do Desporto e da Saúde e, de facto, é de primordial importância que se faça. Porque agradecer também a esta Associação Young Link pela iniciativa, à qual nós, Junta de Freguesia, nos juntámos, abraçámos com todo o gosto, e dizer que será para repetir. Dizer que se ouviu aqui muita coisa importante e, de facto, somos aquilo que escolhemos e muitas vezes não fazemos a melhor escolha e por isso é que a nossa qualidade de vida também não é aquela que poderia ser se eventualmente escutássemos mais e puséssemos de facto em prática. Agradecer a estes jovens que estiveram aqui este domingo à tarde connosco a partilhar esta sabedoria destes dois ilustres médicos, o Dr. Francisco Amaral e a doutora Isa, a quem agradeço também esta disponibilidade. Muito obrigado por terem vindo à altura, muito obrigado por tudo aquilo que nos esclareceram, que de facto daria pano para mangas, certamente para muito mais teriam para dizer, mas neste contexto penso que foi muito bom, foi o suficiente e sou da opinião do Dr. Francisco Amaral, é um evento a repetir, é uma palestra a repetir, portanto muito obrigada a todos e contamos encontrar-nos mais vezes nestes encontros. Muito obrigada. Obrigada. Mais alguma questão? Não? Ok, então só recebi ali um sinal que é para dizerem tchau ali para aquela câmara e estamos terminados por hoje. Adeus, foi um prazer.